Um grande desafio para nós que temos deficiência visual é conquistar a nossa liberdade de ir e vir, poder nos locomover de um lugar para o outro sem preocupações. E essa é uma autonomia muito difícil de conquistar, mas um grande recurso que nos ajuda nisso é a bengala. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar com você 4 reflexões sobre o uso da bengala, 4 pontos aí que eu estou observando ao usar a bengala e que eu quero dividir aí com você a partir da minha experiência. Vamos pensar juntos? É tempo de pensar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Wagner Silveira, eu tenho deficiência visual e hoje eu quero partilhar com você 4 pontos aí importantes sobre o uso da bengala a partir da minha experiência. Lembrando que eu sempre falo a partir da minha experiência como pessoa com baixa visão. Talvez a experiência de alguém que tenha uma cegueira, uma surdo-cegueira, a experiência será totalmente outra. Mas a partir daquilo que é a baixa visão, eu quero trazer aqui esses pontos para nós refletirmos juntos. Como eu já mencionei em outros vídeos, eu nasci com a baixa visão, mas eu passei a fazer o uso da bengala tem apenas 3 anos. Então quero aí trazer esses pontos para a gente refletir. O primeiro desses pontos é o curso de orientação e mobilidade. Você sabia que existe um curso onde nós aprendemos as diversas técnicas para o bom uso da bengala, para usá-la de uma forma eficiente? Pois é o chamado curso de orientação e mobilidade. No início, quando eu comecei a utilizar a bengala, eu usei de uma forma bastante intuitiva, sem saber muito se aquele era o jeito correto. Mas no meio do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer esse curso de orientação e mobilidade. É um curso que foi oferecido pelo Instituto Bengala Verde, de uma forma totalmente online. Foi uma experiência muito boa, que me ajudou muito a aprender mais as técnicas e fazer esse uso mais eficiente da bengala, para que ela consiga me ajudar ainda mais. Vale a pena você acompanhar o Instituto Bengala Verde lá no Instagram. Eles têm muitas iniciativas aí para ajudar as pessoas com deficiência visual, especialmente nós que temos baixa visão. Mas existem muitas outras instituições aí pelo Brasil afora que oferecem esse curso também, de forma presencial, inclusive, a maioria delas. E é um curso onde nós aprendemos a andar pela rua com a bengala, seja acompanhado de uma outra pessoa nos guiando, seja mesmo sozinho. Nós aprendemos a usar o transporte público sozinhos, Então é um curso que nos traz muita autonomia. Me conta aqui nos comentários se você desejar um vídeo mais detalhado apenas sobre este curso e eu posso trazer aqui para você. Um segundo ponto para nós considerarmos é a segurança que a bengala é capaz de nos trazer. Por mais que nós que temos baixa visão ainda consigamos ver muita coisa, ainda muita coisa foge da nossa percepção. E quando falamos sobre locais públicos, especialmente locais abertos, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos detalhes, muita movimentação. Então a bengala nos traz essa segurança, sobretudo se não estivermos acostumados com aquele local. A bengala nos ajuda bastante a identificar degraus, identificar obstáculos, essas coisas que podem escapar do nosso campo visual, que em geral é bem reduzido. Você já deve ter reparado, por exemplo, que ao descer uma escada, dependendo do piso, fica muito difícil distinguir um degrau do outro, aonde começa um degrau, aonde termina, mesmo para você que talvez tenha aí a visão comum, a visão 100%, imagine então para nós. Então a bengala, ela nos dá essa segurança, pois nem sempre os locais estão devidamente sinalizados. E uma coisa que você não pode perder de vista de forma alguma é o botão de like nesse vídeo e o botão de inscrição neste canal. Dê para nós aí esse apoio, para que o nosso trabalho consiga chegar cada vez mais longe. Conto com você. O terceiro ponto
é a bengala como símbolo de identificação. Eu falo muito aqui o termo bengala verde, mas você sabe o que isso significa? Você talvez tenha percebido que a minha bengala de fato tem a cor verde, e isso não é por estilo, isso não é para ficar descolado, moderno, é um símbolo, inclusive um símbolo agora reconhecido por lei, desde aí do ano passado, de 2024, ficou estabelecido aí a bengala verde como símbolo da baixa visão, juntamente com a bengala branca, que é o símbolo da cegueira, e a bengala branca e vermelha, que é símbolo da surdo-cegueira, que também é uma condição bastante particular que nós podemos tratar aqui em outro momento, em outros vídeos. E eu sempre enfatizo, essas questões das cores não são uma regra universal, são aí uma indicação, um símbolo, mas nem todos são obrigados a aderir a ele. E nós vemos por aí bengalas customizadas de todo quanto é jeito, Então, não é obrigatório, nós vamos ver bengalas de diferentes cores, mas em geral, nós buscamos aí utilizar essas cores aí como esse símbolo de identificação, para tornar mais fácil a nossa vida aí, para que as pessoas consigam perceber logo a deficiência que nós temos e já tenham ali uma noção de quais são as nossas necessidades. Mas para além dessa questão das cores, você que talvez também tenha baixa visão pode pensar: mas Wagner, eu tenho a baixa visão, eu tenho ainda um bom resíduo visual, e com este resíduo visual que eu tenho, eu consigo me virar bem, consigo me locomover bem, eu não preciso da bengala. Maravilha, excelente. Você é livre para isso, para aderir ou não a este recurso, dependendo aí daquilo que você considera necessário ou não, sem problema algum. Mas eu quero te encorajar a cogitar a possibilidade, a considerar sobre. Talvez você não considere a bengala necessária baseado no quesito da segurança que eu comentei antes. Talvez você considere aí que pelo seu resíduo visual você consiga se desenvolver bem. Mas talvez pelo quesito da identificação, a bengala ela possa ser útil. Então ela traz também bastante benefícios nesse sentido. Porque veja, a baixa visão é uma deficiência, por assim dizer, invisível. Ela não é perceptível aos outros. É muito comum que nós que temos baixa visão, nós vamos para a rua aí e as pessoas não percebem que nós temos a deficiência visual. E aí podem acontecer mal entendidos, se nós precisarmos de alguma ajuda, ou se nós tentarmos usufruir de algum direito nosso, alguma preferência, um atendimento ali prioritário, Isso pode trazer ali conflitos, atritos, tudo isso que poderia ser encurtado, evitado com a bengala, ali como um símbolo da nossa deficiência. Eu particularmente, mesmo que saia aí para algum lugar que seja mais conhecido, mas eu estou sempre com a minha bengala, porque isso facilita bastante. Facilita que as pessoas me deem preferência no trânsito, por exemplo, para atravessar uma rua, ou que venham me oferecer alguma ajuda. Coisa que não aconteceria se eu não estivesse com a bengala. Então a bengala me ajuda muito nesse sentido, e eu busco utilizá-la também para trazer essa identificação. É bem possível que você que tem a baixa visão, por usar a bengala, talvez haverá aí um certo exagero, porque muitas vezes no imaginário do senso comum, a referência que se tem de deficiência visual é a cegueira apenas. E muitas vezes as pessoas resumem a deficiência visual à cegueira e não compreendem bem o que é a baixa visão, não compreendem bem o que é a pessoa que tem a visão ali intermediária, entre a cegueira e a visão considerada normal. Então, muitas vezes, as ajudas podem vir de uma forma talvez um pouco exageradas, talvez um pouco superprotetoras, mas já diz a sabedoria popular: antes sobrar que faltar, não é verdade? Antes uma ajuda exagerada do que não ter nenhuma ajuda. Mas claro, a partir do momento que a pessoa chega e nos oferece ajuda, nós podemos e devemos orientá-la sobre qual é a nossa real dificuldade e como ela pode nos ajudar de uma forma eficiente.
E assim a gente aproveita esse momento para fazer essa conscientização sobre a baixa visão. Sempre com bastante paciência, buscando diálogo, as coisas se acertam. Por fim, quero falar de um ponto muito importante: a resistência ao uso da bengala. Por muito tempo, eu mesmo resisti a usar a bengala. A minha bengala ficou guardada por bastante tempo antes que eu decidisse, por usá-la. E muitos de nós, experimentamos isso. Isso é muito comum, entre nós que temos uma deficiência visual. E de fato não é um processo fácil. Não basta nós dizermos para a pessoa que ela precisa começar a usar a bengala. A parte prática disso é fácil. A gente aprende as técnicas e começa a usar, não tem segredo. Mas o que é difícil, o que é desafiador, são as implicações psicológicas e sociais desse processo. Usar a bengala é tornar pública a nossa fragilidade. Nós que temos a baixa visão, em certo sentido, nós conseguimos até mascarar um pouco a nossa deficiência. Nós conseguimos desenvolver habilidades, macetes, estratégias para fazer aquilo que nós precisamos fazer no dia a dia. E ao começarmos a usar a bengala, isso significa tornar pública a nossa deficiência, tornar pública a nossa fragilidade, as nossas dificuldades. E isso não é um processo fácil. Com a bengala nós nos colocamos em evidência. Nós atraímos os olhares, a curiosidade, a especulação, a superproteção, a desconfiança de que estamos mentindo. Sim, muitos desconfiam que nós temos baixa visão, estamos mentindo sobre a nossa deficiência, justamente por terem em mente apenas a cegueira como única forma de deficiência visual, por assim dizer. Então nós enfrentamos muitos desafios nesse sentido e diversas situações desconfortáveis, desse tipo. Portanto, é um processo que envolve muitas camadas e é preciso que nós respeitemos o tempo, o espaço e a liberdade de cada um. Tudo precisa ser trabalhado e elaborado com muita paciência, ao longo do tempo. Deixa aqui nos comentários a sua percepção sobre este tema, a sua experiência, se você também tem baixa visão, faz uso da bengala, enfim. Deixa aí nos comentários a sua experiência, vamos trocar essa ideia. E, enfim, deixa suas dúvidas também, curiosidades, que eu terei o maior prazer em te responder. Espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado. Até um próximo vídeo. Um forte abraço.